Boa noite, a paz do Senhor. Como que você está? Tudo bem? Como é que está seu coração, sua mente, seus projetos? Como que está aí a sua vida com Deus, oração? Está tudo certinho? Está em comunhão com o Senhor? Que bom. Estamos aqui nessa quarta-feira abençoadíssima, programa Vidas para Cristo, na TV Shalom em São José dos Campos. Semana passada eu não consegui vir gravar, passei uns dias, meio enferma, meio com dores, mas o laço quebrou e eu escapei, Bendito seja o nome do Senhor, Ele é bom e fiel. E a gente está aqui hoje, e hoje vai ser uma bênção, programa. Hoje a gente está com o pastor Augusto Serra, que vai estar ministrando a palavra aqui, trazendo uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Então, fica conosco, a sua presença é muito importante, afinal esse programa só existe por causa de você, para que seu coração seja alcançado, porque o Senhor não abre uma porta dessa para a gente falar com parede, Ele abre para a gente chegar a corações, para que seu coração venha se render, venha entender os propósitos dEle para a sua vida, venha se fortalecer, e que o Senhor faça aquilo que apraz a Ele na sua vida hoje, amém? Vamos orar então? Pedir que Deus governe tudo aqui, que Ele fique conosco e que seja mais uma bênção, mais um programa abençoado, amém? Pai, nós te agradecemos, exaltamos, adoramos ao Senhor. Tu és bom, fiel, maravilhoso, soberano, Senhor. Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Pai. Nosso pastor, nosso amigo, nosso conselheiro, o nosso Deus forte, Pai. Obrigada pela tua presença, pelo seu amor, compaixão e misericórdia e bondade. Obrigada por estar aqui presencialmente nesse dia, Senhor. Eu louvo a Ti por isso, Deus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por todos os laços que o Senhor tem quebrado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado, Senhor, também pelas lutas que o Senhor permite, porque elas nos faz crescer, nos faz fortalecer, Pai. Obrigada por tudo. Toma o pastor nessa noite que vai ministrar. Usa teu filho, Pai, com graça, com a palavra rema para os nossos corações. Que vidas sejam impactadas, transformadas e curadas, Pai. Já vai acessando o coração de cada pessoa, Senhor, que está conosco, que essas pessoas possam, Deus amado, Deus querido, entrar na Tua presença através dessa palavra, meu Pai, e que o Senhor possa glorificar o Teu nome neste lugar, Senhor, através das nossas vidas, Senhor. Usa-nos como instrumento, ferramenta nas Suas mãos nessa noite, Pai. Assim, Deus, nós oramos, Te agradecemos, exaltamos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, coisa boa é estar aqui, gente. Eu amo estar aqui. Eu fico tensa e fico triste quando eu não consigo estar, que é bem difícil, é bem raro, graças a Deus, mas às vezes acontece, como foi na semana passada. Mas eu amo estar aqui. Eu entendo que Deus abriu essa porta para esse tempo. Eu entendo que Ele tem um propósito grande nesse lugar, através de nós que viemos, que a gente vem aqui sempre, Eu e todas as pessoas que passam por aqui. Deus tem um propósito. O propósito é você. Você, sabia que esses dias o Senhor estava falando ao meu coração, Você é o propósito de Deus. Tudo que Jesus fez foi por causa de você. Sabia? Nossa, como eu sou importante, é verdade. A Bíblia diz que a sua vida, a sua alma vale mais que todo ouro, toda prata, vale mais que o mundo inteiro. O propósito de Jesus morrer na cruz, fazer todo aquele sacrifício, derramar todo o sangue, foi por você, foi por amor. Então nós somos o propósito de Deus. Guarda isso no seu coração. Fez tanto sentido na minha vida isso. Eu sou o propósito de Deus. Ou seja, tudo que o Senhor faz é para minha salvação, é para minha libertação, é para cura, é para transformar, é para que eu seja uma ferramenta, um instrumento. E assim também é na sua vida. Tudo que Jesus faz, tudo que Ele já fez, tudo que Ele faz é porque Ele te ama, é porque Ele quer te fortalecer. Começa dentro de nós. E depois levar você a entregar aquilo que Ele já te entregou. E o Senhor falou comigo esses dias, é o pastor que vai pregar, mas eu só quero ler algo que Deus tem falado muito ao meu coração. Isaías 61. Deus tem falado comigo a semana passada, que eu passei um vale terrível. Deus falou comigo muito sobre Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Ele me ungiu, Ele me enviou
a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que Deus ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos. Então, é muito forte. Olha que responsabilidade está sobre as nossas vidas. O Senhor te ungiu, me ungiu, pastor, nos ungiu para proclamar, para ir por todos os lugares, para apregoar, para consolar, para fortalecer, para orar, para fazer a obra dele. Para quê? Para que troque, o espírito angustiado por louvor, para que a gente edifique e restaure aonde está destruído e assolado. É forte, amados, não sei, Deus falou muito comigo, e eu tenho certeza que Ele também está falando com você. Vou chamar logo o pastor Augusto aqui, porque senão eu fico aqui falando, saudade que eu não falei semana passada. Aí eu fico aqui falando. Pastor, um prazer ter o pastor de novo aqui. Fica à vontade, deixa Deus te usar. Glória a Jesus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais uma noite podemos louvar ao Senhor, Deus nos criou, na verdade, com um propósito. Existe um propósito de Deus para a sua vida, e você é o propósito de Deus para a vida de alguém. Eu entendo, irmãos, que Deus nos criou para sermos resolvedores de problema, e existe alguém no mundo que nós vamos resolver o problema desta pessoa. Tem uma mensagem que eu prego em Gênesis capítulo 1, versículo 11 e 12, que Deus criou cada árvore com o seu fruto, e no seu fruto uma semente, e toda semente ela tem um propósito. Quando você olha uma semente, não é essa a mensagem, mas eu quero compartilhar com você. Você olha uma semente, você pode ver apenas uma semente, ou você pode ver uma floresta, porque dentro daquela semente tem uma árvore que vai produzir frutos, que tem outras sementes que vão produzir outras árvores. Existe um grande potencial na semente, um grande potencial, e assim é o ser humano também. Dentro dele, com a presença de Deus, existe um grande potencial. Deus criou o ser humano, assim como Ele criou uma semente, para o sucesso, irmãos. Deus não criou ninguém para ser derrotado. Deus não criou ninguém para ser fracassado. Eu não estou dizendo que o ser humano não vai ter problema, mas em meio aos problemas ele pode ter sucesso. Em meio aos problemas ele pode ter vitória. E depende como você enfrenta a vida, depende como você olha para a vida. Eu quero compartilhar o Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim, Lucas 5:11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira, não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-lo. E eles vieram, encheram ambos os barcos a ponto de quase começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso,
prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia sido feita, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eu quero conversar e falar com os irmãos a respeito de uma vida de fé. Algumas vezes nós pensamos que uma vida de fé é viver o sobrenatural, mas esse texto nos mostra algumas coisas que para viver uma vida de fé nós temos que aprender. A primeira lição eu aprendo no versículo de número 2. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Nós devemos aprender, para termos uma vida de fé, a vivermos a rotina da vida. Neste dia, Pedro e André, Tiago e João saíram pescar. E você lê o texto comigo, eles trabalharam a noite toda, mas neste dia eles não pegaram nada. Quando eles voltaram, eles fizeram o quê? Pararam o barco na praia e estavam lavando as suas redes. Talvez quantas vezes, essa é a história que nós estamos lendo e aprendemos hoje, mas talvez quantas vezes Pedro e os seus companheiros de trabalho trabalharam assim a noite toda, mas mesmo assim aquilo era uma rotina para o Pedro, voltar da pesca e lavar as redes, voltar da pesca e deixar tudo pronto. E é interessante que uma vida de fé, ela é vivida a rotina, mas sem preguiça e sem murmurar, sem reclamar, porque ele estava lavando as redes. Como ele tinha trabalhado a noite toda e não tinha pego peixe algum, ele poderia pensar com ele tranquilamente: eu vou deixar tudo isso aqui, vou para casa dormir, à tarde eu volto, porque eu vou pescar só à noite mesmo, eu limpo isso depois. Mas não, ele já chegou e já começou a lavar. E como que nós entendemos e sabemos que ele fazia sem preguiça e sem murmurar? Porque quando Jesus chegou e disse para ele para entrar no barco e afastar um pouquinho da praia, ele fez. Ele não reclamou, ele não ficou dizendo: mas bem agora que eu estou terminando o serviço para ir descansar, o senhor quer usar o meu barco? Bem agora que o senhor está vendo que eu estou terminando o serviço, o senhor vai começar o discurso? Quanto tempo vai levar esse discurso? É 1 hora, é meia hora, é 2 horas? Ele não sabia, mas ele fez sem reclamar. E algumas vezes na nossa vida são essas lições que nós devemos aprender, irmãos. Fazer as coisas mesmo que não saiu da maneira que eu quero, porque eu tenho que entender Romanos 8:28. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Algumas vezes nós não entendemos, estava conversando exatamente isso com a pastora ainda há pouco, nós não entendemos porque estamos passando essa situação, não entendemos porque estamos passando essa circunstância, não compreendemos o porquê deste problema. Talvez o Pedro podia dizer: um lago tão grande, né? Alguém disse que é 25 de comprimento por 14 de largura, e não tem peixe. Trabalhei a noite toda, não peguei nada. Mas ele estava lá, lavando as redes. Jesus diz: posso usar o barco, Pedro? Pode usar, sem reclamar. Mas sabe por que ele fazia aquilo? Ele lavava as redes porque ele estava se preparando, porque ele sabia
que iria ter uma nova oportunidade. E eu tenho que estar preparado para as novas oportunidades. E para eu estar preparado para as novas oportunidades, eu preciso fazer o quê? Sem preguiça, sem murmurar. Era o que ele estava fazendo. Não deu certo hoje, mas eu vou lavar as minhas redes, porque à noite eu vou voltar e eu vou pescar. Certamente eu vou prosperar no meu trabalho, certamente eu terei sucesso neste meu trabalho. Então nós precisamos estar o quê? Preparado para as oportunidades. Não deu certo hoje, mas eu vou me preparar. O que faltou no dia de hoje? Faltou um pouquinho mais de estudo, mais de conhecimento, eu vou me preparar. Faltou um pouquinho, eu descer um pouquinho mais cedo, eu vou me preparar. Faltou eu acordar 1 hora mais cedo e me preparar, eu vou me preparar. Eu vou estar preparado para as oportunidades da vida. Pastor, mas e se a oportunidade não aparecer? Eu estou preparado pelo menos. Eu me preparei. Se prepare, irmãos. Apareceu um curso para você fazer, vai lá e faça. Apareceu a oportunidade de estudar, vai lá e estude. A empresa está lhe oferecendo um curso, vai lá e faça. Não tenha preguiça, não reclame. E eu tenho que ficar 1 hora a mais aqui no meu trabalho. Tenho que, não. Faça sem reclamar. Faça sem murmurar, meu irmão. Porque é uma vida de fé. Ela enfrenta as desilusões, sem desanimar. Pedro trabalhou a noite toda. Se você ler o versículo 5, respondeu Simão: mestre, esforçamo-nos a noite inteira, não pegamos nada. Pare e pense, a situação do Pedro, trabalhar a noite inteira. Pensa num vendedor. Hoje o sol, como está quente, saiu de manhãzinha e trabalhou o dia todo e não vendeu nada. Chega à tarde, é desanimador. O Pedro trabalhou a noite toda, ele tinha tudo para estar desanimado, mas ele estava fazendo o quê? Lavando as redes, se preparando para o dia seguinte, irmãos, se preparando para um novo momento. É isso que o filho e a filha de Deus têm que entender. Você ouviu o texto que a pastora citou? Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, Ele me capacitou. O homem e a mulher que tem o Espírito Santo sobre ele olha as coisas como ninguém olha, ele ouve as coisas como ninguém ouve, ele vê o que ninguém vê, irmãos, ele sabe o que ninguém sabe, porque a unção, o poder, a autoridade, a graça de Deus está sobre ele. E o apóstolo Pedro, que até então ainda não era apóstolo, mas ele estava lá, irmãos, lavando, se preparando para a nova oportunidade. E você? Tem uma mensagem em Juízes capítulo 6, no versículo 1 ao 11, a Bíblia diz que Deus entregou os israelitas nas mãos dos midianitas, porque Israel tornou a fazer o que era mal diante do Senhor. E aí Deus os entrega nas mãos dos midianitas. Alguns fizeram o quê? Alguns fizeram covas e se esconderam nas covas e nas cavernas. Quem é você? Na hora da dificuldade, você é aquele Gideão que vai lá no lagar, embora o lagar não seja lugar de malhar trigo, é o lugar de prensar uva, mas ele vai lá e ele começa a malhar trigo dentro do lagar. Ou você é aquele que faz uma caverna e uma cova e se esconde lá dentro? Eu não vou fazer mais nada. Eu trabalho, o inimigo me rouba. Eu trabalho, e na hora da colheita o inimigo vem. O Gideão não. Capítulo 6, versículo 11 diz que o Gideão estava malhando trigo dentro do lagar, irmãos. Sabe o que aprendo? Que quando eu não tenho o que preciso, eu uso aquilo que eu tenho nas mãos. Era o que o Gideão fez. O Gideão não se escondeu. Você se esconde? Lembra do Neemias? A Bíblia diz que alguns homens falaram: vamos, Neemias, o inimigo vai te pegar, vamos entrar no templo e se esconder. O Neemias falou: um homem como eu fugiria? Não,
O Pedro também não, mesmo não tendo pego nada, ele disse: eu vou lavar as redes, eu vou me preparar para nova oportunidade. E quando a oportunidade apareceu, Jesus terminou o seu discurso e disse: vamos pescar. Ele disse: trabalhei a noite toda, não peguei nada, mas porque o Senhor está mandando, sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. Você ouviu a palavra de Deus, você ouviu a voz de Deus, Deus falou ao seu coração: vá, porque Deus é contigo. Gideão ouviu a voz de Deus quando aquele anjo chegou. O anjo falou com ele: varão valoroso, o Senhor é contigo, vai nesta tua força. O Gideão disse assim: quem sou eu? Quem é a tribo que eu pertenço? Na verdade nem é uma tribo inteira, é a meia tribo de Manassés. A minha casa é a mais pobre, da casa mais pobre eu sou o menor. Mas Deus escolheu o Gideão porque o potencial estava dentro dele, assim como o potencial está dentro de você que está aí me assistindo. Talvez o diabo está dizendo: você não vai conseguir. O diabo está dizendo: lembra, você fez tanta promessa dia 1º de janeiro, agora já estamos terminando fevereiro e você não começou ainda, mas vai começar a partir de agora. Vai começar. Está acompanhando a gente aí através do Facebook, do YouTube? Deixa aí o seu comentário. Eu vou sim, eu vou triunfar, eu vou vencer, porque Jesus vai me dar a oportunidade. Ele te deu a oportunidade hoje. Já aproveitou hoje? Se não aproveitou, quando acordar amanhã, receba o dia de amanhã realmente como um presente. Não é assim? Hoje é presente, amanhã é futuro, ontem foi passado. Ontem eu não posso fazer mais nada, amanhã eu não posso fazer mais nada, mas eu posso fazer hoje, o presente. Deus está te dando esse presente. Pedro aproveitou a oportunidade. Jesus falou: vamos pescar, vamos lançar a rede no local mais fundo. Trabalhei a noite toda, mas porque o Senhor está dizendo, eu vou fazer. O Senhor está mandando, eu vou fazer. Faça porque Deus está mandando. Vá porque Deus está mandando. E quando Ele manda, meu irmão, Ele vai contigo. Quando Ele manda, minha irmã, Ele vai contigo. O inimigo diz: você não vai vencer. Deus diz: você já venceu. Eu aprendi um dia desse, pregando na igreja, que o crente, ele não luta para ter vitória, ele luta em vitória. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, e é pela fé que nós lutamos. Então já lutamos vencendo, já lutamos vencedores. Romanos 8:37, somos mais que vencedores. Pedro entendeu, Jesus falou: eu vou fazer o que Ele manda. Então uma vida de fé é obedecer a palavra de Deus, mesmo que não tenha dado certo ontem, mas hoje vai dar, porque Deus está dizendo que vai dar. A porta vai abrir, porque Deus está dizendo que a porta vai abrir. Vai na fé, meu irmão. Creia que Deus é contigo, creia que Deus é na tua vida, creia que Deus está com você. Eu me lembro, mês de março agora, eu vou completar 25 anos de casado, irmãos. Eu me lembro que em novembro do ano de 1999, eu perguntei para minha esposa: você quer casar comigo? Ela falou: eu quero. Eu disse para ela assim: eu vou ser pastor, eu tenho uma mala e uma Bíblia, eu não tenho mais nada. Ela disse: eu vou. Ela disse, pastor, ela disse assim, pastor Patrick: eu vou porque eu te amo. Irmãos, não tínhamos nada, eu não tinha lugar nem para morar. Aí o meu pai me deu graça lá de 2 cômodos, falou: pode morar aqui. Mas eu não tinha móveis, nada. Minha esposa tinha uma rack e uma TVzinha de 14 polegadas queimada ainda. Falei: Jesus. Mas aí Deus providenciou tudo que a gente precisou para aquele momento. Tudo mesmo, irmãos. Deus cuidou, Deus mandou o armário, tudo que a gente precisava, Deus colocou naquela casa para nós, porque Deus, Ele cuida.
tivemos uma festa maravilhosa, que sobrou muita comida, mas nós não tínhamos condição, mas Deus falou que ia fazer, ia honrar, e acreditamos na promessa dele. Uma vida de fé é acreditar na palavra de Deus e lançar-se à rede sob a palavra de Deus. O nosso problema é que nós olhamos as nossas limitações. Mas eu fiz ontem, mas talvez ontem eu fiz, mas não existia uma promessa de Deus. Hoje existe uma promessa, e se eu ando nesta promessa, irmãos, o milagre acontece. E não só acontece, que quando eu tenho essa vida de fé, a minha vida se torna uma vida de generosidade. Porque quando Pedro pegou tal quantidade de peixe, o versículo 7 diz que ele fez sinal para os seus companheiros no outro barco, para que viesse, ambos os barcos foram cheios. Deus não vai só te abençoar, Deus vai te abençoar sacudidamente, transbordantemente, para repartir com quem precisa. Não é só a sua vida que vai se encher, a vida daquele que estiver do lado também vai transbordar. A sua vida vai transbordar de bênção, vai transbordar de milagres, vai transbordar de vitória. Pastor, o senhor só prega a bênção? Claro, eu sirvo um Deus que abençoa, eu sirvo um Deus que prospera, eu sirvo um Deus que abre porta onde não tem. Quando o povo de Deus andou no deserto, precisaram de água, eles tocaram na rocha e a rocha brotou água. Quando eles pediram pão, Deus fez o maná descer do céu. Quando eles pediram carne, Deus fez as cordonizas irem atrás deles. Deus faz, e esse Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre, eternamente. Ele não muda, irmãos. Aí bem na nossa vez, a gente tem que viver uns perrengues danados. Você olha a vida do Abraão, só milagre. Precisava do cordeiro, o cordeiro chegava. A vida do Jacó, o rapaz chacoalhava lá as árvores na frente das ovelhinhas, nascia as ovelhinhas do jeito que ele queria. O Isaac cavocava lá os poços e as águas brotavam. Aí bem na nossa hora não. Na nossa hora é hora de só viver perrengue. Não, é o mesmo Deus que nós servimos, o Deus de milagre, o Deus de promessa, o Deus de provisão, o Deus que nós lançamos as redes e ela se enche. O problema é que nós não queremos lançar as redes, porque depois eles tiveram que arrastar uma rede cheia, e aí requer esforço, e aí requer generosidade para repartir com o próximo. E aí a gente não quer, porque nós pensamos assim. O Pedro podia, pastor Patrick, pensar tranquilamente assim: puxa vida, já que eu peguei bastante hoje, eu não sei, vai que essa noite eu não pegue mais, então é melhor eu guardar, é melhor eu não repartir com ninguém, porque eu não sei, porque vai que o resto da semana eu não pegue peixe nenhum mais. Não, ele não pensou assim. Falou: venham, vamos encher os barcos que estiverem aqui, vamos encher todos os barcos. Sabe qual é o nosso problema? É que nós não queremos colocar as coisas nas mãos de Jesus. Jesus entrou no barco, o milagre aconteceu. Aquele menino mesmo, 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Quando você lê no grego, irmãos, é fantástico. Aquele menino, alguns dizem que ele tinha entre 7 e 9 anos, e os pãezinhos eram pãezinhos mesmo. Na verdade, eram bolachinhas. E quando eu entrego nas mãos de Jesus, na minha mão são só 5 pães, mas nas mãos de Jesus é o milagre da multiplicação. Eu ouvi um pastor pregando, ele disse que Jesus não multiplicou só pão e peixe, Jesus multiplicou também até o cesto, porque apareceu 12 cestos. Falei: puxa vida, é verdade, né? 12 cestos apareceram lá, irmãos. 12 cestos cheios. Você está disposto a entregar nas mãos de Jesus? O menino foi generoso. O menino falou: eu vou repartir com todo mundo aqui. Generosidade gera milagre também na nossa vida.
E aí uma vida de fé é uma vida de generosidade, uma vida de fé, uma fé viva para agradar a Deus e seguir a Jesus. Porque quando Pedro viu o milagre, Pedro se prostra nos pés de Jesus e diz: afasta de mim, eu sou pecador. Aí Jesus diz: Pedro, a partir de agora você não vai mais pescar peixe, você vai pescar homens, almas. Mas o interessante é que Tiago e João, os filhos de Zebedeu, também obedeceram, arrastaram o barco, deixaram tudo e seguiram a Jesus, foram atrás de Jesus. Eles ouviram o chamado de Jesus. Jesus está chamando você para viver esta vida de fé, para viver esta vida de milagre. Eu tenho que abandonar o meu trabalho, pastor? Não, meu irmão, você tem que entregar a vida a Cristo. É por isso que o programa já é esse, né? Vidas para Cristo. Entregar a vida a Jesus e viver com Jesus. Por mais difícil que seja, esteja ao lado de Jesus, porque do lado dele milagres acontecem, do lado dele a provisão vem, do lado dele ele age. Me lembro de um dia no ano de 2003, eu estava orando, pedindo a Deus condição para comprar um terreno para construir a igreja, e nós não tínhamos condição, irmãos. A nossa congregação contava mais ou menos com 12, 15 pessoas no máximo, e nós não tínhamos condição nenhuma. Numa sexta-feira, eu fui numa igreja de um amigo, e cheguei lá, no momento da oferta, o pastor, meu amigo, recolhendo as ofertas, ele disse: irmãos, eu preciso quitar o terreno, pagar a parcela desse mês, e eu preciso de R$800. Falei: Jesus, né? Um dia eu vou entrar nessa conta também, né? Está pagando o terreno, um dia eu vou comprar um terreno. E aí eu tinha R$10 dentro da minha carteira, irmãos. Em 2003, R$10, 22 anos atrás, era um dinheiro razoável. Só que eu tinha um menino de 6 meses na minha casa. E aí o pastor disse assim: irmãos, Deus falou comigo que aqui dentro da igreja tem uma pessoa que só tem uma nota dentro da carteira, e Deus falou que se você der essa nota, Deus vai te dar 100 vezes mais. Falei: puxa vida, hein? Será que é só eu que tenho só uma nota? Porque eu só tinha aquele R$10, irmãos. Falei: e agora? O que eu faço? Falei: eu vou ofertar. Aí chego em casa, já conto para minha esposa. Se ela tiver que brigar, ela já vai brigar logo de uma vez, porque era o dinheiro que a gente tinha, irmãos. Ofertei os R$10. Fui para casa, a primeira coisa que eu cheguei, falou: olha, sabe, R$10 já desde oferta. Falei: não tem problema. Falei: Jesus, e agora, né? Mas tá bom. Passou uma semana, eu tinha saído fazer uma visita. Quando voltei, minha mãe falou: veio um irmão atrás de você. Falei: e foi que depois ele volta. Falei: então tá bom. Daí estou em casa, um rapaz bateu, falou: pastor, eu fiz um acordo na empresa onde eu trabalho, e eu vim trazer aqui uma oferta para o senhor. Falei: mas para mim? Senhor para mim ou o senhor deu? Não, para o senhor mesmo essa oferta. Falei: então tá. Aí ele me deu, irmãos, e foi embora. Eu fui contar. O rapaz entregou na minha mão a quantia de R$1.120. Aí eu estava andando no bairro onde eu sou pastor, lá no Jardim Paraíso, na cidade de Jacareí. Eu encontrei um terreno, eu liguei para a imobiliária, a entrada do terreno era R$1.100, e o rapaz tinha me entregado R$1.120. Falei: então esse terreno é nosso. Aí nós adquirimos o terreno, construímos a igreja. Se você quiser acompanhar, né, tem lá
no Facebook lá, procura lá a Igreja Unção Contínua, Pastor Augusto Serra, você vai encontrar, tem lá desde o princípio a construção da nossa igreja, e Deus nos abençoou. Então, se você age pela fé, lança a rede pela fé, o milagre vai acontecer, porque Deus é Deus de milagre, Ele não falha, Ele cuida de mim, Ele cuida da minha família desde sempre, Ele cuida. Dia 6 agora de março eu vou completar, irmãos, 31 anos que eu passei pelas águas, mas que eu vivo nesta fé, é aproximadamente aí 38, 39 anos, vendo milagres, Deus agindo. Pedro recebeu o milagre, porque ele exercitou a fé na palavra de Jesus. Se você exercita a fé na palavra de Jesus, pode ter certeza que os milagres vão acontecer. Uma vida de fé é enfrentar a vida dia a dia. Você não tem que ter fé para o ano que vem, você tem que ter fé para hoje. Foi isso que Jesus disse. Por que se preocupar com o dia de amanhã? Lance sobre ele a ansiedade, ele cuida de você hoje. Leia Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Fiquei todo ansioso, como vai ser? Talvez o Pedro estava nessa ânsia, meu Deus, e agora como vai ser? De repente o milagre acontece. É assim que Deus faz. Talvez o seu dia não foi bom, mas Deus está dizendo que antes de terminar o dia, o milagre pode chegar na sua casa ainda. O telefone pode tocar e a boa notícia chegar, o e-mail pode chegar ainda hoje, a porta está aberta para você. Você está aí preocupado, vou fazer a entrevista amanhã, pastor, como será que vai ser? Acredite, se Deus abriu esta porta, este emprego, este trabalho já é seu. Pastor, o diagnóstico do médico amanhã, fique em paz, Deus vai colocar as mãos e vai dar vitória para você. Minha mãe ficou 2 anos de cama, irmãos, e Jesus Cristo levantou a minha mãe da cama com 72 anos de idade. Minha mãe está lá hoje com 86 anos, com 72 anos, passou por uma cirurgia de 9 horas de duração a cirurgia, e Jesus Cristo levantou minha mãe, ela está bem, para a glória de Deus. O mosquito da dengue picou minha mãe, passou 5 dias na UTI por causa da dengue, mas está lá viva para a glória de Deus. Então viva o milagre. O teu Deus é Deus de milagre. Vamos agradecer a Deus esse momento e creia, não duvide. Eu quero ser um profeta na sua vida hoje e profetizar como Elias. A farinha da panela não vai faltar e o azeite da botija não vai acabar na sua casa. Acredite. Faça feito aquela viúva do capítulo 4 de 2 Reis, entra na casa, feche a porta e busque a Deus ali, que o azeite multiplica. Deus, Ele pode. Se creres, verás a glória de Deus. Senhor, muito obrigado por este momento. Confiamos, ó Deus, na sua palavra, na sua promessa. Confiamos em Ti, meu Pai. Acreditamos, ó Deus, que o Senhor é um Deus de milagre. O Senhor é o Deus que mudou a história do Pedro naquela pescaria. O Senhor é o Deus que pode mudar a história desta família. Esta mulher que agora está ali, ó Deus, ouvindo este programa, assistindo este programa, Pai, que o Senhor alcance a vida dela neste momento. Talvez ela está orando pela vida do filho, da filha, pela vida do esposo, Senhor. Talvez, ó Deus, a angústia está no coração dela, mas estende as mãos agora, sarando esta ferida, curando, Deus, esta tristeza, esta angústia, e que ela receba o milagre, meu Pai.
Que a bondade e a misericórdia do Senhor alcance esse pai de família desempregado, meu Deus, que todas as manhãs ele sai em procura de trabalho e talvez já esteja desanimando, mas em nome de Jesus ainda, Pai, esta semana o Senhor possa abrir esta porta de trabalho para este homem. Estende as mãos sobre a vida deste filho, meu Deus, que também procura o primeiro emprego, esta filha que procura o primeiro emprego, Pai. Que a bondade do Senhor esteja sobre esta pessoa e que em nome de Jesus Cristo o Senhor traga uma grande vitória. O Senhor honre cada vida, o Senhor abençoe poderosamente, Pai. Eu oro no nome do Senhor Jesus, que o Senhor ministre sobre cada casa, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade e que a bênção de Deus esteja sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Bastante gente aqui pedindo oração, né? Falando, contando seus testemunhos aqui. Gente do Rio Grande do Norte aqui assistindo. Minas, eu perdi aqui o histórico, mas várias pessoas de vários lugares falando, estou assistindo de tal lugar, que bênção, né? Causas na justiça, né? Que o Senhor vai liberar. O pastor orou aqui e ele nem sabia do pedido, mas eu creio, né? Que o Senhor vai liberar. Pessoas enfermas que já foram curadas, estão passando por uma luta ainda, mas Deus é o Jeová Rafá, aquele que cura. Então, meu irmão, você que assistiu essa palavra falou de fé, falou de posicionamento também, né? De você crer. O posicionamento é você se colocar, porque Deus não faz nada sozinho, né? Ele espera que a gente creia, Ele espera que a gente, igual o pastor falou, o que você tem na mão, né? Eu lembrei do Moisés. O que você tem na mão, Moisés? O que você tem na mão? Ele não vai usar o que você não tem, ele vai usar o que você tem. Então você que também precisa de alguma coisa do Senhor, uma provisão, o que você tem na mão? Foi o que o pastor pregou também. Falou dos 5 pães, falou dos peixes, falou de tantas coisas incríveis aqui, do multiplicado, de você ser generoso. O que você tem na mão é o que está vindo na minha boca aqui para falar. Então o que você tem na mão? Apresenta para o Senhor. Às vezes a gente pensa assim, eu tenho que ter coisas, né, muito grandes. Não, o grande é Ele que faz. A gente tem que ter algo na mão. E o que a gente tem, por exemplo, Moisés tinha um cajado, então toca no mar. Quem fez o grande, que foi abrir o mar e fazer o povo passar seco, foi o Senhor. Moisés precisava usar o cajado, os peixes, os pães, né? O menino precisava usar os peixes e os pães que ele tinha. Mas quem fez aquela multiplicação, aquela coisa extraordinária, alimentou todo mundo e ainda sobrou, né? 12 cestos para levar, alimentou 5.000 pessoas, fora as mulheres e crianças, que eu creio na minha cabeça que tinha muito mais de, 13.000 pessoas ali. Vamos dizer que tinha 10 com as mulheres e mais um bocado de criança. Tinha muita gente. Então, quem vai fazer o grande é o Senhor. A gente se preocupa muito com essa parte, né? Algo grande, eu tenho que fazer coisas... Não, preocupa com o que está ao seu alcance. Preocupa, o pastor falou algo que eu achei interessante, chamou minha atenção, a fé diária. Preocupa com a sua fé diária. Porque tem dias... E outra, quando você não tiver fé, pede para Deus te ajudar. A Bíblia fala que aquele homem falou, Senhor, me ajuda na minha pouca fé. Né? Eu não tenho fé para isso, então me ajuda, Deus ajuda. A palavra diz que o Senhor nos ajuda, Ele nos dá o que a gente precisa. Então é assim, irmãos, não é, nada vem de nós, é tudo sobre Ele. E só que Ele precisa, Ele deseja, Ele quer que a gente use o que a gente tem. A nossa fé, o nosso pouco, às vezes pouco ânimo, pouca força, e aí Ele acrescenta. Amém? Foi uma benção, pastor, viu? Deus continua abençoando, usando. Pastor, né? Tá lá na igreja de unção contínua, é uma benção. Tem culto lá que dia, pastor? Todo sábado. Glória a Deus. Terça, quinta, sábado e domingo, né? Depois você entra aí, vocês que estão aí assistindo pelo Instagram, pelo Facebook, onde você estiver assistindo, tem aí o contato do pastor. E aí se você não conhece, quer ir lá, procura aí, né? Onde é mesmo, pastor? Qual é o endereço? Jardim Paraíso é o bairro. Onde que fica? Ele vai te dar
ali a direção para você chegar lá. Amém? Que é uma bênção, amados. Que bom estar aqui. Pastor Patrick está aqui também. Está ali debaixo do ar-condicionado, meu marido, gente. Tinha que tirar uma foto aqui, virar a câmera aí para vocês, né? Virar a câmera aqui. Vem aqui, amor. Fazer pedir pro pastor falar. Ele fica ali nos bastidores, bem embaixo do ar-condicionado mesmo, literalmente. Pedir para ele, porque tá calor, gente. Aqui em São Paulo, a gente está em São José dos Campos, né? Mas nós estamos em Jacareí, né? Residentes, mas o programa é em São José dos Campos. São Paulo, em geral, tá um calor. Tá super quente aqui, né? Glória a Deus. Tá quente esses dias. Acho que o Brasil todo tá quente, né? Eu estava conversando hoje com meu marido, eu falei, imagina o Rio de Janeiro, que é um lugar mais quente ainda, né? Aqui ainda é um pouco mais fresco. Então, mas amém, gente, porque não reclama não, que daqui a pouco chega o frio, vai ficar todo mundo, ai, que frio, ai, tô congelando. Em tudo dá graças. Mas o pastor estava debaixo do ar ali, entregando ele. Então, eu vou falar para ele, falar a paz do Senhor aqui. Paz do Senhor, amados, Deus abençoe todos. Louva a Deus pela vida do pastor Augusto. Ele verdadeiramente é uma bênção nas nossas vidas. E Deus continue te usando, pastor, poderosamente. Amém? Glória a Deus. Não vou pedir para ele orar, que o pastor já orou. Mas Deus abençoe vocês. Né? Quarta-feira que vem, se Deus quiser, a gente vai estar aqui de novo. Todas as quartas-feiras. Inclusive, para quem não sabe, tem bastante gente que está aqui acompanhando, que acompanha já há muito tempo. Mas quem é a primeira vez que está assistindo, você que não sabe, esse ano, em maio, nós fazemos 5 anos aqui na TV Shalom. O programa Vidas para Cristo faz 5 anos, né? Até aqui, Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, a gente fica muito feliz, porque nada, como eu disse, a força não é nossa, é Ele que sustenta, é Ele que dá estratégia, e a gente está aqui. E tudo, como eu falei no início do programa, por amor à sua vida. Você que assiste, né? Você que se conecta aí, você que escuta uma palavra dessa, que eu tenho certeza que depois de uma palavra que foi ministrada como essa, você sai da frente dessa tela aí fortalecido, curado, de posse da sua vitória. Você sai mais forte para enfrentar os dias de amanhã. Então, é extraordinário o que Deus faz por amor à sua vida. Então, que Deus te abençoe, que você continue acompanhando. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui ao vivo na TV Shalom em São José dos Campos, né, com esse programa Vidas para Cristo. Amém, gente? Vamos dar tchau, pastor? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, e te dê um final de semana aí, né, um restante de semana abençoado de grandes livramentos. Deus abençoe. Tchau, tchau.